guys nobre, tudo bem? Eu sou Paulo Valim, professor de Química. Eu vou dar essa aula que você vai assistir agorinha. Só queria te dar um recado antes. Acesse o nosso site quimicatotal.com.br e curta a nossa página no Facebook, Química Paulo Valim. Lá você vai ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com a Química para o Enem, para o vestibular. E agora está no ar o kit revisão para o vestibular, para você tirar as suas dúvidas em Química e arrebentar na prova, ok? Essa aula que você vai assistir é um pedacinho do gostinho que está lá no nosso site só esperando você. Venha fazer parte do Química Total para a gente tornar essa comunidade de Química mais quente do Brasil, tá certo? Um grande abraço e boa aula. Tchau, tchau. Fala, guys nobre! Vamos revisar aqui, alguns métodos de separação de mistura. Nós falamos que há misturas. Quando a gente junta substâncias puras, a gente forma mistura. E aí essa mistura pode ser homogênea, que só tem uma única fase, que a gente só vê uma coisa, por exemplo, a água com sal, você só vê a água, certo? E você tem uma mistura heterogênea, quando tem duas ou mais fases, por exemplo, água e óleo. Primeiro, vamos revisar aqui como que a gente separa misturas homogêneas, ou seja, misturas de uma única fase. Um jeito de separar essas misturas, as misturas homogêneas, é, por exemplo, a destilação. O que é a destilação? É o aquecimento. Você vai aquecer. Por exemplo, se eu tenho aqui um recipiente com água e sal, que jeito que eu separo o sal? Porque o sal se dissolve. Quando o sal dissolve na água, ele fica a nível atômico, nível molecular. Ou um açúcar, a água quebra em pedaços muito pequenininhos. E aí o único jeito de você recuperar é aquecendo. Se você aquece, o solvente, que é a água, vai embora e só sobra o sal. Você fez uma destilação simples. É um aquecimento, tá? Uma destilação simples, a água vai embora e fica o sal. Você pode fazer a mesma destilação simples, só que agora usando um aparelhinho que a gente chama de condensador. O que é o condensador? É um aparelho que você coloca aqui em cima e aí quando você vai aquecendo, o vapor vai subindo aqui e você tem essa coluna. Nessa coluna fica passando uma água corrente aqui, Aqui tem uma entrada, você coloca uma mangueirinha, a água fica correndo aqui. O vapor, ao passar por aqui, ele é condensado, ou seja, ele volta a ser líquido de novo. E aí ele vai pingando dentro desse recipiente. Aí aqui você tira o sal e aqui você recupera o solvente, o líquido. Então é uma destilação simples, só que você pôs um condensador. Tá? É importante, às vezes você não quer perder o solvente, às vezes é um solvente caro, você vai evaporar, deixar ele embora. Não, você usa isso para recuperar ele no final. Tá? Um condensador. Essa continua sendo a destilação simples. Nós temos um outro caso agora, onde nós temos uma destilação fracionada. Como que funciona a destilação fracionada? Aqui a destilação simples, você reparou que funciona para quando a gente tem líquido e sólido. Né? Por exemplo, o sal dissolvido na água, açúcar dissolvido na água, líquido e sólido. A destilação fracionada, ela é legal quando a gente tem líquido com líquido. Líquido misturado em líquido. Por exemplo, uma cetona. Você pega uma solução aquosa de acetona, que você usa para tirar esmalte. Lá tem água e tem um composto orgânico, que a gente chama de acetona. Então, a mistura desses dois, o que acontece? Se eu tenho esse líquido e simplesmente aqueço, acontece que os dois evaporam. A água evapora e a acetona também evapora. Você vai conseguir separar? Não. Aí o que você faz na destilação fracionada? Na destilação fracionada, a gente coloca aqui em cima um negócio que a gente chama de torre de fracionamento. Torre de fracionamento. E aí a gente vem e liga um condensador aqui. Aí o que essa torre de fracionamento faz? Essa torre de fracionamento,
tem uma série de dobras aqui, ó, que dificulta a passagem do solvente, que dificulta. Então, quando eu tenho água e tenho acetona, a acetona ela evapora muito mais rápido que a água. Tanto é que você sente o cheiro de longe, porque evapora muito fácil a acetona. Então, quando eu começar a aquecer os dois aqui, ó, a acetona que evapora mais fácil, ela vai começar a subir aqui, ó. Como ela evapora mais fácil, ela vai ter uma facilidade maior para passar todos esses obstáculos. Ela vai ter mais energia. E a água não. A água, como ela é mais difícil, ela vai subir um pouquinho aqui, ó. Mas quando chegar aqui, ela vai voltar. Porque ela não tem energia suficiente. E aí, com a torre de fracionamento, você consegue separar aquele que tem o menor ponto de ebulição, no caso a acetona. Como ela vai ter mais energia, ela vai sair primeiro. Aí passa no condensador, resfria e você tira a acetona. Aí você tira toda a acetona primeiro. Depois que toda a acetona sair, quem que vai sobrar? Vai sobrar água. Aí você tira esse vidrinho e põe o outro aqui para tirar a água. Ah, mas como que eu sei que toda a acetona saiu lá de dentro? Põe um termômetro aqui, ó. Põe um termômetro. Aí você vai ver, não, a temperatura de ebulição da acetona é, sei lá, 60 graus. Aí vai estar marcando 60. Aí, então tá 60. Então, como tá 60, eu tenho certeza que é só a acetona que está saindo. Aí, quando a temperatura começar a aumentar, 70, 80, 90, aí você já sabe, opa, pera aí, se está aumentando a temperatura, é porque toda a acetona saiu. Agora deixa eu trocar meu copinho, porque é a água que vai sair. Então, você tem destilação simples e destilação fracionada. Um separa líquido e sólido e outro separa líquido mais líquido. E todos os dois são ideais para misturas homogêneas. Beleza? Então essa foi nossa aula e te espero na nossa próxima aula sobre a separação das misturas heterogêneas. Te vejo lá.